que é o maior e mais importante fórum de debates sobre infraestrutura de transportes, logística, tecnologia e conservação rodoviária da América Latina. O encontro vai se dar, e já está se dando, por meio da união simultânea de 3 grandes frentes. O 28º ENACOR, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, a 51ª RAPV, Reunião Anual de Pavimentação, e a 7ª Expo ENACOR RAPV, que é a Feira de Negócios e Exposição Tecnológica. A nossa primeira palestra desta terça-feira terá o tema Goiás em Obras, Goiás em Movimento. Começa agora e segue até às 10h30. O presidente da mesa será o diretor de planejamento da Goinfra, Iselman Oliveira da Silva, a quem eu convido para tomar lugar aqui no palco. A secretária da mesa será Giana Souza Sena Rodrigues, diretora de controle interno da Goinfra, quem também convido para tomar assento aqui no palco. A nossa palestrante será Eliane Simonini Baltazar, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a quem também convido para vir ao palco. Vamos então dar início à nossa palestra. Primeiro, falando um pouco sobre a nossa palestrante. A presidente da Goinfra e é a primeira mulher a comandar a agência. Ela é advogada e mestre em Direito, possui ampla experiência em gestão pública nas áreas de infraestrutura, habitação e logística. Foi chefe de gabinete e vice-presidente da Goinfra, além de vice-presidente da AGEAB, que é a Agência Goiana de Habitação do Estado de Goiás, e subsecretária da CEINFRA, que é a Secretaria de Estado de Infraestrutura. Também atuou como professora e presidiu a Comissão de Infraestrutura da OAB Goiás, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Eu passo a palavra agora, então, ao presidente e também à secretária da mesa para darmos início aos trabalhos. Bom dia a todos, a todas. Bom dia à doutora Giana, nossa secretária. Bom dia, doutora Eliane, nossa presidente da Goinfra. É um prazer estar aqui falando com vocês nessa primeira palestra no Teatro Rio Vermelho, do ENACOR, e com a doutora Eliane. A nossa presidente já há muito tempo trabalhando com a gente ali na Goinfra, antes como chefe de gabinete, como vice-presidente e agora como presidente. Então, é um prazer, doutora, estar aqui com a senhora e nós teremos, então, a palestra até às 10h. Lembrando que a doutora precisa se ausentar para fazer a agenda hoje ainda. Então, vamos dar início. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande, hoje a gente está aqui para compartilhar algumas, praticamente, histórias da Goinfra. Essa trajetória que nós tivemos aqui de 2019 até agora. O tema da palestra é Goiás em Movimento, Goiás em Movimento, a infraestrutura em movimento. E eu agradeço aqui a presença de todos, Iselman, o presidente da mesa, Giana, todos os nossos diretores e diretoras. Hoje nós temos um quadro técnico bem eficiente na Goinfra, são pessoas muito dedicadas
e que principalmente pensam na infraestrutura, não de maneira imediata, mas também pensam para o futuro. Nós temos muito por fazer, né? Já fizemos muito, mas faremos muito mais, com certeza, e essa equipe aqui ela está muito focada em construir uma infraestrutura de qualidade, mas principalmente levando em consideração a necessidade de termos aí uma carteira de projetos para os próximos anos, né? Eu já conversei aqui com o Iselman, até 50 anos, né, Iselman? Nós já chegamos a esse nível de pensamento. Não sei nem se estarei aqui, mas tenho certeza que os nossos descendentes estarão, e o nosso compromisso não é só com hoje, não é só com o imediato. Então, nós já estamos aí pensando, né, na infraestrutura do Estado de Goiás para os próximos anos. Imediatamente para os próximos 4, 5 anos, mas não só. Então, a gente pensa realmente em trazer essa infraestrutura para um patamar aí de excelência, que é o que o cidadão goiano, que a cidadã goiana merece e precisa. Eu vou apresentar para vocês alguns pontos que são importantes, né? O Iselman vai ficar passando ali os slides para a gente começar, mas acho que é muito importante a gente lembrar um pouquinho, né? E a gente sabe que a memória, a nossa memória, muitas vezes ela nos trai, porque nós nos acostumamos com o que é bom, com o que é adequado, com aquilo que nós vivemos hoje, e muitas vezes nos esquecemos de como nós estávamos, de onde saímos e como é que nós chegamos até aqui. Então, aqui vocês estão vendo aí um parâmetro, né, que mostra como era a parte organizacional da Goinfra. Pode passar o primeiro? Tá. A gente tinha, né, na nossa realidade lá em 2019, né, nós tínhamos 7 diretorias. Eram 7 diretorias e essas diretorias atuavam de maneira transversal e com eficiência, claro, porque os servidores são praticamente os mesmos, os efetivos são os mesmos, estão todos lá, só que com um nível de dificuldade um pouco maior, considerando ali a escassez de pessoal, dificuldades operacionais. Eu me lembro de ficar um pouco assustada quando cheguei ali na Goinfra, porque principalmente a estrutura física muito degradada, né? Não só o prédio, mas também as cadeiras, computadores, um nível de dificuldade muito grande. Eu vim da iniciativa privada, sempre fui advogada na área privada, e eu pensava, meu Deus, como que as pessoas conseguem trabalhar com um computador desses, né? Porque na iniciativa privada a gente nem tem mais esses equipamentos. Qualquer escritório de advocacia, qualquer loja que você entra, uma loja pequena que seja, tem um equipamento melhor do que o que os nossos engenheiros estavam trabalhando ali. E aquilo foi causando uma inquietação, né, muito grande em mim, no Pedro, que era o presidente na época, e que também não se conformava com aquela situação. E isso sem falar, é claro, na dificuldade operacional. Muitos de vocês que estão aqui sentados, né, estou vendo aqui o Valdomiro, que é o presidente hoje do Sinicom, mas, né, o Dr. Zé Rubens também, que é fornecedor da Goinfra há muitos e muitos anos, e sabem da situação contratual que estava também a agência, né, dificuldade tremenda que a gente tinha, né, para fazer sinalização, para fazer tapa-buraco, era ponte caindo para todo lado, e nós chegamos ali no mês de outubro, no meio das chuvas, né, e eu me recordo muito bem a gente chegava e pensava assim, meu Deus, será que isso aqui realmente tem solução? Será que isso aqui pode, de fato, melhorar? Será que um dia a gente vai olhar para os nossos fornecedores, né, e pedir algo que não parece um favor, porque eles não estavam ali com seus pagamentos em dia? Então, tudo isso foi gerando ali uma inquietação, uma dificuldade, mas essas dificuldades, hoje, eu posso dizer que a maioria delas foram superadas. Tem muitas outras dificuldades, mas aquelas nós superamos. Então, aquele momento inicial, nós conseguimos superar. Pode passar, Iselman? Hoje nós temos uma estrutura organizacional muito mais robusta, muito mais forte e, principalmente, mais eficiente. Nós conseguimos ampliar as diretorias. Isso pode parecer algo pequeno, mas não é, porque eu não tenho mais os gerentes tão assoberbados, né? O gerente de manutenção, para vocês terem uma ideia, cuidava também de segurança viária. E hoje nós temos uma diretoria para segurança viária, né? A parte de obras e projetos também
era totalmente vinculada. Hoje nós temos uma diretoria só para projetos. Então, isso, para quem está de fora, parece que é algo muito pequeno, parece algo que não tem grande relevância. Mas para a gestão interna, para quem está ali no dia a dia, saber que pode compartimentar, né, essas atividades, que vai contar com gerentes, que vai contar com estrutura de pessoal, com estrutura de contratos, a gestão contratual se torna muito mais eficiente. Eu não vou dizer mais leve, não, porque quanto melhor a gestão contratual, mais pesada ela é. Eu só consigo gerir se eu tiver realmente sistemas de controle, se eu tiver conferências e tiver ali todos esses detalhamentos que são relevantes. E nós investimos não só na parte operacional, nas diretorias finalísticas, não, investimos também na estruturação de processos. Exemplo disso, a diretoria de contratações, que hoje tem lá a sua estrutura própria, né? Na diretora Thais, ali a sua equipe, é a equipe de contratações mais eficiente do Estado. Sempre que tem um problema de contratação, o órgão que as pessoas se lembram de ligar, de perguntar, de tirar uma dúvida, de pedir um treinamento, é para a Goinfra. Essa semana eu recebi uma ligação, um pedido da Prefeitura de Goiânia, né, perguntando, tem como vocês fazerem um treinamento aqui para nós, para a contratação de obras, estamos com dificuldade, e isso deixa todos nós, principalmente a presidente, né, muito envaidecida. Isso é uma conquista muito grande. Por quê? Porque os nossos fornecedores sabem que os nossos processos, eles são lisos, eles são processos idôneos, que seguem os melhores parâmetros de técnica e parâmetros jurídicos também. Isso dá segurança, não só para mim, que estou ordenando a despesa, que estou assinando o contrato ali junto com o diretor, mas dá segurança também para o governador, que sabe que esses processos não tem como eles serem fraudados, porque está tudo transparente, todos eles podem ser mapeados, rastreados, como são pelos órgãos de controle, a CGE, o TCE, o Ministério Público, né? Nós recebemos ali muitas notificações para prestar esclarecimentos, informações, mas nós temos as informações para prestar. Temos os esclarecimentos para fazer, as justificativas técnicas, elas são realmente muito robustas e isso tem nos dado muita tranquilidade, muito conforto e a segurança de que estamos fazendo realmente o melhor que podemos, mas também a vontade de fazer mais. Todos esses mecanismos que nós criamos durante esse período foram incentivados na época. O Dr. Ronaldo era o governador, né, e o Pedro, presidente, e fomos incentivando, motivando as equipes, né? Foi feito um trabalho também pela Diretoria de Gestão Integrada, de resgate da identidade do órgão, né, por parte dos servidores. Alguns servidores estavam ali, né, cansados, desanimados, pedindo até para trabalhar em outras áreas, em outros órgãos, porque realmente não viam na Goinfra uma posição ali de destaque, né? Ninguém quer trabalhar num órgão que não tem uma posição de relevância. E hoje nós temos servidores motivados, felizes, orgulhosos de trabalharem onde estão. As pessoas, a gente sente, as pessoas muitas vezes ficam cansadas trabalhando no final de semana, né? Esse feriado último, a diretoria de planejamento e a diretoria financeira estavam no sábado, antes do jogo, né? A gente saiu correndo lá da agência às 7h da noite, 6h30 da noite, para assistir o jogo, porque estávamos trabalhando. E eu não tenho que obrigar ninguém a fazer isso. Isso é muito importante, é muito bom de ser falado. As pessoas, elas se oferecem, então, tem alguma coisa relevante, vamos trabalhar. O nosso procurador, doutor Yuri, recorrentemente me manda pareceres 10, 11 horas da noite, né, quando temos que fazer lá os aditivos, né, Fábio? O pessoal trabalha sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque gostam do que fazem, amam aquilo que fazem, fazem com vontade e sabem o que estão oferecendo para o Estado de Goiás. Sabem da responsabilidade que eles estão, né, que estão atribuídas a eles e têm na sua consciência a certeza de que estão fazendo o melhor. Então, quando a gente trabalha com o reconhecimento do órgão, o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento do governo,
as pessoas trabalham diferente. A gente não tem mais aquele nível de dificuldade para as pessoas se sentirem obrigadas a fazerem algo, elas se oferecem. E isso tem sido muito gratificante, né? A Diretoria de Gestão Integrada tem programas, não sei se vocês todos sabem, eu gostaria inclusive de saber, o coral deve cantar aqui em algum momento, né? Nós temos um coral na Goinfra hoje, que é o Coral Canta Goinfra. Os nossos fornecedores não conhecem, mas o nosso público interno conhece muito bem. O coral já está sendo chamado aí para participar, né, de eventos fora, inclusive, da Goinfra. Estão programas, né, de incentivo, de participação dos servidores, diversas atividades ali laborais, diversas atividades de valorização e de reconhecimento pelo trabalho que todos vêm prestado. Tem alguns números ali. Nós estávamos, né, em 2019 com menos que 600 pessoas trabalhando na Goinfra, né? Então, era um quadro muito reduzido, né, tanto de pessoas, de pessoal interno, né, e aí comissionados e efetivos, como também prestadores de serviços terceirizados. Nós tínhamos um número ainda muito pequeno de unidades administrativas, né, que são diretorias e gerências, e tínhamos também uma dificuldade muito grande de ferramentas de TI. Era uma coisa assim, realmente assustadora, porque quando tinha o programa, não tinha um computador que rodava o programa. Por diversas vezes, eu ouvi o diretor falar que não consigo trabalhar porque o servidor que tem a licença do programa está de férias. Vocês já imaginaram o que é isso, gente? Um órgão público que trabalha com infraestrutura não tem uma licença, né, para que um projetista possa abrir um projeto? Isso acontecia. Em 2019, a gente ainda tinha esse nível de dificuldade. Isso não está longe, não. Então, é muito bom a gente lembrar disso, porque hoje, quando a gente está ali, né, nas nossas salas com ar-condicionado, né, estamos ali as nossas cadeiras novas, as nossas mesas, com a qualidade que nós merecemos e o conforto que nós merecemos, com um bom aparelho, né, um bom programa. Todos os programas que os servidores solicitam, eles são adquiridos pelo governo do Estado de Goiás hoje. Né, tudo aquilo que é possível é oferecido para que os nossos trabalhadores tenham um melhor desempenho. Então, isso é muito relevante. Hoje, nós vivemos uma realidade muito diferente, e isso é investimento. É investimento em pessoas e é investimento em infraestrutura, né? A infraestrutura não se faz só pavimentando rodovias, mas também pavimentando caminhos, pavimentando conhecimento, né? Os nossos servidores participam de congressos hoje a nível nacional, né? Todos eles que solicitam sempre participam. Acredito que todas as diretorias aqui já proporcionaram para os seus servidores viagens, né, para aquisição de conhecimento. Ano passado, muitos foram para o Enacor, inclusive, e outros eventos tantos, para que possam realmente participar e ter a melhor estrutura, o melhor conhecimento e trazer as suas trajetórias. Tanto é assim que hoje as pessoas que trabalham na Goinfra, né, como terceirizados ou como comissionados, eles são convidados para trabalhar em outros órgãos recorrentemente. A gente sofre um assédio muito grande e acaba perdendo ali os nossos profissionais, porque eles são cooptados tanto pelo próprio governo, né, que fica convidando e fazendo propostas, mas também pelo setor privado, né? As pessoas hoje estão treinando dentro da Goinfra para desempenharem as suas carreiras. Nem todos têm vontade, aí vão fazer um concurso público e têm essa oportunidade. Então, ali a gente tem realmente uma casa de acolhimento de pessoas, né, e de conhecimento. Nós temos, inclusive, não sei se todos têm conhecimento disso, mas nós temos hoje uma escola dentro da Goinfra, que é a Escola de Infraestrutura, né, e nós realizamos ali diversas palestras, promovemos debates, e esse conhecimento ele tem sido estendido, inclusive, para os nossos fornecedores. Essa semana passada mesmo, eu vi a diretoria de projetos fazendo lá um treinamento, e esse treinamento a gente estende para todos os fornecedores, para melhorar a interlocução, melhorar
a estrutura, o conhecimento ali, melhorar os nossos projetos, né, os nossos processos internos para tornar aquilo mais rápido e mais eficiente. Então, todos esses investimentos, inclusive a frota ali, eu estou vendo a frota, né, que aumentou também um número muito considerável ali de veículos. Eu nunca me esqueço, uma das principais conquistas, né, lá em 2020 foi conseguir fazer a alocação de caminhonetes. Os nossos engenheiros fiscais tinham que ir para estradas não pavimentadas com veículos pequenos, né, veículos que não são traçados, com uma dificuldade muito grande. Então, quando uma das primeiras conquistas que a gente teve para o servidor, que é aquilo que é a entrega realmente efetiva, né, do dia a dia, que impacta diretamente na atividade, foi a alocação desses veículos, as caminhonetes, que isso representou realmente uma evolução muito grande. De lá para cá, nós temos evoluído a cada dia mais e estamos trabalhando agora em mecanismos aí de inteligência artificial, né, com outras plataformas para realmente melhorar o nosso desempenho. Essa evolução da infraestrutura, ela é medida, né? Nós temos aí várias formas de medir, de mensurar a eficiência ou não de uma agência, né, da infraestrutura do Estado, e nós estamos aí conseguindo alcançar alguns índices consideráveis de melhoria, e vocês podem ver nesses gráficos, nós estamos com, no que diz respeito à segurança viária, né, entre uma das melhores malhas do país, né, e eu me recordo, de vez em quando eu ainda conto isso, né, com um dos primeiros problemas que a gente enfrentou na Goinfra foi a questão da sinalização, não tinha contrato de sinalização, né, e as pessoas ainda estavam muito ali com muita dificuldade orçamentária, né, administrativa, e eu acho que o Fábio até se lembra disso, né, Fábio? A gente tentando licitar um contrato de segurança viária para tentar fazer sinalização, o Ministério Público enviando notificações diárias, né? A gente recebia de 20 a 30 notificações de segurança viária, porque a Goinfra não tinha condição de pintar 1 metro de faixa em uma rodovia, né? Não tinha nenhum equipamento, não tinha placa, não tinha nada. E aí a sugestão que me deram lá diante de o Ministério Público estava, né, indignado ali com uma situação específica, e alguém me falou assim, não, pega o caminhãozinho do Detran emprestado, né, para fazer a sinalização dessa via. E aqui me veio assim na mente, falei, gente, mas eu tenho 12.000 quilômetros para sinalizar. Como é que eu vou fazer isso com um caminhão velho emprestado? Isso não pode acontecer, né? Isso não tem cabimento, isso não tem razoabilidade nenhuma. E hoje nós temos uma contratação, não um contrato, são contratos bem robustos de segurança viária. Quando eu faço as viagens aí, fazendo as visitas nas obras, sempre vejo o caminhão passando, né, as equipes completas sinalizando, fazendo sinalização horizontal, sinalização vertical, de modo que hoje a gente está num quadro, né, de operação eficiente e numa vertigem, numa subida vertiginosa de posições nesses rankings nacionais, que nos colocam num padrão realmente de excelência e tendo a consciência de que nós estamos realmente melhorando, mas que tem muita coisa para melhorar ainda, e nós faremos isso. Então, hoje, nós temos, só em 2025, né, só para resumir aqui os dados, nós sinalizamos quase 7.000 quilômetros de malha. Isso é muito, né? Lembrando que nos contratos, tanto nas restaurações como na pavimentação, a sinalização já vem naquele contrato. Então, eu tenho ali pelo menos mais 1.000 quilômetros, além do que foi executado pela própria Diretoria de Segurança Viária, né? E esses investimentos, eles são investimentos muito robustos. A gente sabe que há uma dificuldade orçamentária, mas para a Goinfra nunca faltou recurso. Nunca nós precisamos fazer um empenho ou tivemos a necessidade de fazer uma licitação e falar, não, isso aqui não é prioridade, isso aqui fica para segundo plano, né? Todas as nossas solicitações, elas são sempre atendidas porque são realmente prioritárias, são realmente importantes e relevantes. Tanto é assim que nós, hoje, estamos colhendo os frutos desse trabalho, né? Nós temos uma contratação bastante interessante e importante na nossa malha.
que é o sistema da gestão de pavimentos, né, que foi uma contratação também demorada, né, nós tivemos um tempo de estudo, de amadurecimento bem relevante para que a gente pudesse ter o sistema de gestão de pavimentos. E esse sistema de gestão de pavimentos, acredito que o Iselman vai mostrá-lo em algum momento aqui no Enacor, constantemente nós somos visitados aí por outros estados para entender como que contratou, o que ele faz, né? Os caminhões passam aí fazendo a leitura, né, o escaneamento de todas as rodovias, para que a gente possa ter esse acompanhamento direto, que é inclusive linkado, tem um link direto com o próprio Tribunal de Contas, né, mostrando que nós não temos nada a esconder. Temos problemas? Temos, e não são poucos. Mas esses problemas nós estamos enfrentando com a cabeça erguida, de frente, com responsabilidade e, principalmente, com muita perseverança e com a certeza de que nós podemos alcançar posições melhores. E esses problemas não estão escondidos lá, não. Eles estão disponíveis para quem quiser ver os dados, né? Eles são transparentes e nós estamos aí com planejamento para resolver todos esses problemas. A infraestrutura, ela é complexa, né? Para elaborar um projeto de engenharia tem ali uma série de requisitos e de elementos que não tem como fazer a toque de caixa, então demora realmente um tempo de maturação para a gente evoluir. Os investimentos são altos e nós sabemos que os recursos são finitos, então a gente tem que fazer ali escolhas, né? E essas escolhas são estratégicas. Um item também, uma questão que é muito relevante, que a gente não tem que se orgulhar desse dado e tem que falar. Não tem nenhuma rodovia que foi feita nesse período todo que liga nada a lugar nenhum, ou que liga a fazenda de alguém a alguma ligação. Todas essas ligações, tudo aquilo que a gente faz é realmente o melhor do ponto de vista estratégico para a população do estado de Goiás. Né? Se vocês pararem, nós temos ali muitos mapas, né? Nós temos a rede física toda mapeada e a gente trabalha muito com mapas ali na Goinfra. Se alguém quiser ver o mapa de obras, né, as pessoas que nos visitam ali, os servidores todos têm conhecimento disso, mas vão verificar que são rotas realmente estratégicas, que fazem ligações importantes do ponto de vista econômico, social e, principalmente, são rotas logísticas que estão transformando o estado de Goiás num dos estados mais competitivos do país. Né? Tanto é assim que nós estamos recebendo aí fornecedores, né, nas nossas licitações. É muito comum termos fornecedores de outros estados que vêm aqui realmente para querer licitar e querer participar conosco, investir no estado, trazendo as suas equipes e melhorando o nosso quadro aí de fornecedores, que tem cada vez mais evoluído. Então, essa evolução, né, que a gente tem experimentado, os índices aí do CNT, são índices muito seguros, né, porque levam em consideração, ali tem uma metodologia já bastante evoluída e experimentada. Nós saímos da 19ª posição, né? Então nós estávamos lá entre os últimos estados e hoje nós estamos na 8ª posição. Lembrando que os que estão, o diretor de manutenção está ali comemorando, né? Pode comemorar mesmo. Né, com a sua equipe aí, Fábio, pode comemorar, porque é motivo de grande comemoração mesmo, porque as outras malhas, né, que estão acima, praticamente todas elas são malhas concessionadas. E a gente sabe que o sistema de concessão é bem diferente, porque é o privado que gere e tem outro perfil, né? Então, uma malha que é gerida pelo próprio Estado, com recursos do Tesouro Estadual, ela realmente merece um reconhecimento, que é o que o CNT tem mostrado. Isso para nós é motivo de muito orgulho, de muita alegria. E a Goinfra, ela tem uma malha muito grande, né? A nossa malha é de quase 22 mil quilômetros, então é um estado realmente muito grande. Ontem
estava conversando com uma equipe aí, perguntando a respeito, mas os agregados, né, como é que vocês fazem a precificação, porque tem região que tem determinados materiais. Eu falei, olha, aqui tem de tudo. Eu tenho região que não tem cascalho, tem região que tem muito cascalho, tem região que tem cascalho, mas não presta, porque o estado é muito grande. Então, nós temos realidades muito diferentes e hoje nós temos a segurança de que esses processos, eles são todos mapeados e a gente tem ali muita certeza de que tudo que é feito dentro das diretorias é feito com a melhor qualidade técnica, né? Nós temos também um programa, né, só para lembrar, temos aí um programa que até 2030 nós temos a pretensão de substituir todas as balsas do estado de Goiás. Nós temos uma ponte já em execução, que é a ponte sobre o Rio das Almas. Para quem é da região aqui conhece a dificuldade que é aquela região ali, e passar em balsa realmente é algo muito complicado, né? Tem limite de peso, dificulta muito o transporte e escoamento de grãos. E na semana passada, no sábado, eu estive lá numa ordem de serviço em Barro Alto para substituição de mais uma balsa. Essas 9 balsas que vocês estão vendo aqui, muito em breve serão 7, e nós temos a pretensão de até 2030 substituir todas as balsas do estado de Goiás. Parece pouco, mas para quem depende de uma balsa naquela região, para fazer transporte de grãos, para transporte escolar, para locomoção, isso faz uma diferença muito grande, né? E na semana passada eu estive lá em Chapadão do Céu, que é uma região que está em muita evolução, né? E o prefeito sempre usa uma frase, né? Fala, olha, com essa pavimentação aqui, da GO 050, da 306, Chapadão do Céu vai deixar de ser fim e passa a ser uma rota de passagem. Isso pode parecer pouco para nós que estamos aqui em Goiânia, né, que vivemos aqui dentro de uma megalópole, praticamente, mas para quem depende da estrada para fazer transporte, né, e para quem depende dessa estrada para ver a cidade crescer, para ver a economia melhorar, pode ter certeza que isso faz uma diferença muito grande e isso tem sido reconhecido. Lá no CNT, isso aqui também é fantástico, né? É importante que todos vocês saibam, porque a maioria de quem está nessa sala faz parte disso, né? Nós estamos aí com 82% de rodovias em bom estado ou em estado regular. E isso se dá, né, por vários fatores, tanto pela atuação da diretoria de manutenção, que está ali com seus 20 contratos, né, vigentes, e todos eles em evolução constante, mas também pelo trabalho que tem sido feito nas restaurações, nas melhorias funcionais, não permitindo que esse pavimento se degrade a ponto de nós ficarmos ali na condição de péssimo e ruim, né? E nós tivemos, acho que um dos primeiros, um dos documentos que eu demorei aí mais tempo para ler, né, passei um final de semana todo lendo, foi um primeiro relatório técnico do pavimento, né, em 2020. A gente recebeu o relatório do TCE de 2019, e eu fui abrindo aquilo, né, quase 1000 páginas, e falei, meu Deus do céu, é isso aqui? Eu vou voltar para o meu escritório, porque isso aqui não tem solução, não, né? Relatório fotográfico bem completo, mostrando ali problemas infindáveis. E hoje esses problemas se reduziram, mas ainda tem muita coisa para a gente evoluir. Aqui só algumas das principais obras, né, que a gente tem realizado. Uma delas, inclusive, nós vamos inaugurar agora na sexta-feira, que é a duplicação, que o governador até fez questão de citar ontem aqui, que é a duplicação entre Caldas Novas e Piracanjuba, né, que tem importância logística multifuncional, tanto do ponto de vista turístico, que é o maior manancial aí de águas termais, né, que a gente tem, mas também do ponto de vista aí, econômico, de transporte de grãos e tudo mais. Então, aqui a gente realmente percebe quem transita pelo estado de Goiás tem sempre elogiado muito. Eu tenho sempre a gente recebe aí pessoas de fora do estado, tem comentado que quando sai das barreiras do estado de Goiás, geralmente sabe que vai enfrentar dificuldade do ponto de vista aí de buracos, né, e vias ruins, e aqui a gente tem
uma situação realmente muito mais favorável e que tende a melhorar muito. Então, hoje, nós temos mais de 80 obras, são mais de 90 obras em execução. E quando eu falo isso, eu estou falando de obras rodoviárias, né? Se a gente for contar aqui as pequenas estruturas, como os programas aí municipais que nós temos, esse número ele fica muitíssimo maior, né? Nós temos estruturas, um investimento também na infraestrutura municipal, que é um investimento bastante robusto. Então, nós temos números muito interessantes, muito importantes, muito impactantes, e o investimento ainda tende a aumentar muito mais. Eu tenho certeza que com a parceria, a colaboração, tanto dos nossos servidores, dos nossos colaboradores terceirizados, né, e essa confiança que a gente tem adquirido dos fornecedores, que tem dado bons resultados, a tendência é que a gente aumente ainda mais os nossos investimentos e temos a condição aí de trabalhar ainda mais. Dentro da carteira do Fundeinfra, só dentro do Fundeinfra, hoje nós temos 33 obras que estão em andamento, né? E aí eu faço questão de fazer uma lembrança. Pode passar, Isamar. Eu faço questão até de fazer uma lembrança aqui, que não está aqui nos dados, mas nós recebemos também o Estado, em 2019, com 55 obras paralisadas. Aquilo era um cemitério, né, de obras paradas. Em 2019, não tinha como retomar nenhuma, porque eu não tinha nem computador, né, que dirá condição de retomar um contrato. Então, nós conseguimos retomar as primeiras obras em 2020, 21 e 22 começamos essas evoluções, e esse ano nós entregaremos, no final de dezembro, as últimas 4 dessas obras paralisadas que nós recebemos aí desse cemitério. Então, essas obras, todas elas ganharam um apelido lá na agência, né? Poucas, acho que vocês que estão de fora não sabem disso, mas a gente deu o apelido nelas de Lázaro. Né? São os contratos Lázaro, porque eles ressuscitaram. Alguns deles a gente conseguiu manter o mesmo contrato, outros não, mas essas obras elas saíram ali daquela condição daquele cemitério e passaram a ser entregues. Foram obras entregues com a melhor qualidade de pavimento, né? Nós temos uma exigência muito grande com os nossos fornecedores e eles têm dado resultado. E aqueles que não dão, a gente não tem a menor dificuldade em inabilitá-los e fazer. Nós temos lá uma gerência, né, que cuida só dos processos aí os processos disciplinares, e nós temos conseguido excluir do Estado esses maus fornecedores que não tinham compromisso e que causavam ali grandes dificuldades para as nossas contratações. Então, são personas não gratas. Essas pessoas que vieram para cá ou que eram daqui mesmo, alguns são do Estado, né, e que não prestavam bom serviço. Hoje, o nosso quadro de fornecedores é um quadro muito bom, tenho muito orgulho dos nossos fornecedores também, atendem às nossas expectativas, e aqueles que não atendem são convidados a se retirar aí por meio dos processos administrativos, e se for o caso, a gente enfrenta na justiça também, porque nós temos convicção que estamos fazendo ali o que é certo. Do ponto de vista municipal, o governo também tem investido muito na infraestrutura municipal. Então, hoje, nós temos o programa GMM, né, que é o Goiás em Movimento Municípios, e esse programa ele já alcançou 240 estados. Alguém pode perguntar, mas não são 246 municípios? Por que tem 6 que não receberam benefício de asfaltamento urbano, né, de recapeamento urbano? Porque não nos procuraram. Não dá para obrigar, né, pegar as máquinas e obrigar a prefeitura a receber ali os trabalhos da Goinfra, mas todos aqueles que procuraram o governo do Estado de Goiás, independentemente de partido, de base, né, ou de qualquer outra condição, a nossa gerente aqui da área, né, de convênios, a Ana Maria está lá, e está aqui, não vai confirmar o que eu estou dizendo, quem apresenta os documentos tem um link lá no site, né, da Goinfra, todos os municípios que apresentam a documentação e solicitam o benefício, eles têm esse benefício entregue. Então, nós atuamos em 240 municípios até agora. O programa também temos, já a gente termina, rapidinho, está quase acabando aqui o tempo, né?
Nós temos também um programa municipal bem relevante, que é o programa chamado Goiás Patrulha Mecanizada. A gente sabe da dificuldade dos municípios e nós temos algumas patrulhas que ficam à disposição dos municípios, num volume de horas. São contratos também bem interessantes, né, de máquinas. Chega lá no município 10 equipamentos, é uma patrulha completa, né, demos esse nome de patrulha porque é um atrativo ali de marketing, né, mas chegam lá as máquinas e conseguem melhorar as vias vicinais. Por que o governo do estado faz isso? Porque nós precisamos escoar grãos. Para chegar na rodovia tem que ter uma passagem, tem que ter como um caminhão passar nessas vias e fazer com que os grãos sejam escoados, que o transporte escolar possa ser acessado, né, o transporte aí de doentes, né, ambulâncias e etc. Então, esse investimento também é bastante relevante, bastante robusto. E temos um programa novo, que é o programa aí chamado Goiás em Movimento Estruturas, que são pontes e bueiros que o estado de Goiás fornece também, entrega já pronto para que os municípios também possam ter acesso a uma infraestrutura de qualidade. O que para nós, Goinfra hoje, é um projeto simples, né, que é o processo de construção de um bueiro, que é um projeto simples, um orçamento simples, o município é muito difícil, é muito caro, inacessível, e a gente tem atuado também. E a preocupação aqui, para demonstrar realmente que não é uma preocupação que eu vou chamar de eleitoreira, é o atendimento que a gente tem feito para a comunidade Calunga, que é uma população muito grande no estado, mas que sempre foi esquecida e que hoje tem essa população aí de Cavalcante, Teresina, Monte Alegre de Goiás, tem recebido também infraestrutura de qualidade por meio desse atendimento municipal, né, um atendimento para municípios, mas que a gente tem realmente muito orgulho e muita honra de ter atuado, isso com o comando da então primeira-dama, Gracinha Caiado, né, que adotou aquela população ali e quis realmente levar essa infraestrutura, investimentos realmente altos para uma população que tem realmente um histórico aí de esquecimento, né, e de não atenção por parte dos governos. Então, hoje a gente tem realmente uma evolução muito grande. Se vocês analisarem aqui, né, e observarem, o nosso gasto orçamentário em 2019 não chegou olha só, 300 milhões de reais. E hoje a nossa expectativa é de gastar 5 bilhões. Então, esse salto, essa evolução, né, ela salta realmente aos olhos. Hoje, as nossas licitações são muito disputadas. São disputadas porque são obras que foram bem projetadas, estão bem orçadas e que o fornecedor tem a certeza de que ele vai receber. Ele faz ali a sua medição, presta o seu bom serviço e sabe que vai receber em dia e que não terá dificuldades de nenhuma ordem para receber aquilo que lhe é devido, que é o fruto do seu trabalho. Então, essa credibilidade que nós conquistamos, ela é também motivo de muita alegria, de muito orgulho e mostra que nós estamos realmente no caminho certo. Essa evolução toda, né, o Isdelma até me mostrou esse dado aqui da CID, que ele é bastante interessante, né? Goiás fica numa posição também muito bem posicionado, muito bem ranqueado dentro desse quadro da CID, né? A CID, o governo federal tem ali uma distribuição de recursos da CID e nós estamos também posicionados aí no 4º lugar. Ou seja, hoje o estado de Goiás mostra que é preocupado com a infraestrutura e que é um estado competitivo. Isso, naturalmente, gera novos incentivos, novas empresas, novas indústrias que estão chegando por aqui e a evolução realmente não vai parar. Nós temos uma intenção muito grande de fazer novos investimentos e de fazer com que esse estado realmente possa estar aí nos melhores lugares, nos melhores patamares e servindo, inclusive, de exemplos para outros estados. Eu comentei aqui agora há pouco e não é em poucas situações, não. São muitos os casos em que nós recebemos visitas, né, de pessoas de outros estados, querendo entender, querendo saber. Uma das diretorias também que é muito consultada é a diretoria de controle interno, que ela é nova, né, uma das nossas
mais novas aí diretorias, mas que tem também tem contribuído muito com os processos, com a evolução, tem dado mais segurança, tanto para nós, né, os gestores, mas também para os fornecedores, porque, querendo ou não, a gente vai responder aí por muito tempo, né, fazendo essas análises e aquilo que a gente pavimenta, o trabalho que a gente presta, o recurso que é investido, ele tem que realmente ser analisado pelos órgãos de controle e nós estamos prontos para fazer essas entregas e essa segurança, né? Eu tenho certeza que ainda tem muito a colaborar, muito a contribuir, mas muito já foi feito e eu acho que nesse evento aqui é o momento da gente reconhecer e deixar um agradecimento, né? Eu deixo aqui o meu agradecimento em nome do governador, em nome do Pedro, que foi presidente da Goinfra por tanto tempo, e o meu agradecimento a todos os nossos diretores, né? Diretora de obras civis, está aqui a Lorena, também o tema não é de obras civis, mas a Lorena está sempre conosco, uma excelente profissional, a equipe dela também muito qualificada, a diretora financeira Melissa também, né? Nós estamos aí sempre, todos os anos, ranqueados ali entre primeiro e segundo lugar, entre os órgãos que mais paga em dias. Vocês sabiam disso, fornecedores? Pois é, nós estamos lá no topo, né? E, geralmente, o primeiro lugar é um órgão que tem ali um orçamento entre 30 e 40 milhões, que são valores que nós pagamos em 2 medições, né? Em alguns casos. Então, tem diretoria que tem mensal o orçamento de algumas secretarias. Isso não é pouca coisa não, gente. Isso é muito relevante, isso é muito importante e é realmente a demonstração de que o governo do Estado tem investido muito na Goinfra. Então, eu fiz questão de fazer essa memória, né? E tem algumas pessoas aqui que são novatas, vocês viram que em 2019 éramos 500 e poucos, né? E hoje somos quase 2.000. Então, é muito importante que quem chegou agora, né, e que às vezes fala, mas o estacionamento, né, tá longe, né, eu tenho dificuldade porque a Goinfra é longe, está ruim. É bom quem chegou agora entender que para chegar até aqui, teve muito trabalho, né, teve muito estudo, muito investimento e, principalmente, o investimento e a credibilidade que vocês construíram junto conosco. Então, muito obrigada a todos. E aí, agora, parte para as perguntas, não é isso? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à disposição. Obrigada. Obrigado, então, pela palestra da nossa presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Eliane Simonini Baltazar, que também expôs nessa trajetória aí de sucesso e de avanço na área da infraestrutura em Goiás, na atual gestão do governo do Estado e da agência. Como não foi possível a gente inserir, aliás, já está agora já está o QR Code aqui na tela, mas nós temos uma outra opção também que a colega Kátia pode levar o microfone até quem queira formular alguma pergunta para a nossa palestrante. Basta sinalizar, levantando a mão, que a gente leva o microfone até a pessoa. Alguém? Bom, eu gostaria de pedir para vocês desculpas, porque a doutora Eliane precisa sair com uma certa urgência. Ela tem uma agenda meio-dia lá em Goiatuba, então ela precisa pegar a estrada agora. Então, eu queria pedir para a gente poder pular a parte das perguntas e agradecer, doutora, a palestra. Acho que a explicação mostrando a evolução da Goinfra desde 2019, quem estava lá no órgão na passagem de 18 para 19, sabe como está diferente a estrutura física da agência, a questão de colaboradores. Realmente foi uma mudança muito grande de cenário e a gente está 100% preparado para os próximos anos, pensando já no Estado, né, nessa evolução, igual a senhora falou, um dia a gente conversando ali sobre daqui a 50 anos, como estaria o Estado, como seria um Estado sem a Anampave. Então, assim, são debates que lá em 2019 era impossível de pensar, né? Então, agradecer a presença da senhora e muito obrigado. Obrigada.
Aí, então, a gente dá por encerrado. Antes, porém, eu gostaria de convidar a colega Lorena e a Nívia para a entrega de certificados e também uma homenagem aos nossos 3 componentes da mesa dessa primeira palestra. E assim, então, nós agradecemos à palestrante Eliane Simonini Baltazar, presidente da Goinfra, pela palestra, também ao presidente da mesa Iselman Oliveira Silva, diretor de planejamento da Goinfra, e à secretária da mesa Giana Souza Sena Rodrigues, diretora de controle interno da Goinfra, palestra que foi Goiás em Obras, Goiás em Movimento. Logo em seguida, nós iniciaremos a nossa próxima palestra aqui no anfiteatro do Rio Vermelho do Centro de Convenções de Goiânia.